Guys, hoje a gente vai aprender mais uma aula aí com o Red Dead Redemption 2. Muito importante essa aula com um vocabulário riquíssimo, tá? Presta atenção nas seguintes cores. Laranja é quando a gente vai focar em uma palavra nova para vocês, tá? Quando eu for mostrar alguma palavra nova, então vocês vão ver provavelmente na cor laranja. E presta atenção na cor verde, que vai ser quando a gente vai focar em pronúncia, tá? É muito importante a gente melhorar a nossa pronúncia. Então, tenta repetir comigo e se precisar pausar o vídeo e repetir, também faz isso comigo, tá bom? Let's go! Soon, you gotta go. Vamos lá então, pessoal. Soon significa logo e gotta vem do got to, que significa devo ou preciso nesse contexto. Olha só o exemplo. I gotta eat something. I gotta go home. Lembrando que a pronúncia desse something, desse TH que tá em verdinho aí pra vocês, é com a língua entre os dentes e você dá uma assoprada. Tipo assim, ó. Something. Something. I gotta eat something. E a próxima pronúncia é I gotta go home. I gotta go home. Eu preciso ir pra casa. Soon, you gotta go. Go. Don't look back. Go, don't look back seria vá, não olhe para trás. O don't seria a junção do do not, que no presente simples no inglês significa não, quando a gente quer negativar, no sentido de eu não faço isso. Look back seria olhar para trás. Então, quando eu junto os dois, don't look back, eu estou falando não olhe para trás. Como nos exemplos aqui, ó, I don't play this. Perceba que eu quase não estou pronunciando esse T. I don't play this. I don't play this. Como a gente já viu em aulas de pronúncia aqui do curso, esse this é pronunciado agora diferente daquele TH que a gente acabou de ver, que ao invés de só soprar, você vai fazer um sonzinho de abelha. Tipo assim, ó, coloca a língua entre os dentes e faz o som this. This. I don't play this. I don't play this. Próximo exemplo seria I don't like her. I don't like her. O her é um pronome de objeto, ou seja, sempre depois do verbo eu não utilizo o she, e sim her. Então seria I don't like her, ao invés de falar I don't like she. Por quê? Porque ele está depois do verbo. Go. Don't look back. I'll think about it. Esse I apóstrofo LL, ele seria o I will. Ou quando a gente junta, a gente fala I'll think about it. Think about it seria pensar nisso, pensar sobre isso. Então, juntando tudo, ficaria I'll think about it. Esse T do about, a gente meio que pronuncia ele com som de R, porque ele está no meio de duas vogais. Então ele fica assim, about it, about it. Fica como se fosse um som de R de Pedro, about it, about it. Agora vamos pronunciar a contração do I will. Perceba a pronúncia, all. A gente pode colocar outro verbo aqui, como por exemplo, I'll go home now. Ou então, I'll travel tomorrow. I'll think about it. I've done a lot of thinking. Aqui ele falou I've done a lot of thinking, o que traduzindo seria eu pensei muito. Mas perceba que ele está usando I've done, que seria eu fiz. Este é o present perfect utilizando quando há uma conexão com o passado e o presente. Então, algo que aconteceu no passado que ainda tem um reflexo no presente. Perceba que depois do I have, eu estou utilizando done, que é a terceira forma de conjugação do verbo do. Então, a gente tem do, did, done. O nome dessa conjugação seria o past participle, que é a terceira coluna de conjugação dos verbos. No caso do do, seria done. Então, olha só esse exemplo. I've done my homework. Então, perceba que homework seria lição de casa. Então, aqui a gente está falando, eu fiz a minha lição de casa. Vamos repetir lá? I've done my homework. I've done my homework. I've done my homework. I'll think about it. I've done a lot of thinking. Look at us.
Out here risking our necks and for what exactly? Aqui ele fala look at us out here risking our necks. Então, look at us significa olha pra gente. Out here seria aqui fora, né, no mato ou aonde quer que eles estejam. E risking our necks, arriscando as nossas vidas. Então, olha pra gente aqui fora arriscando as nossas vidas. Look at us out here risking our necks. Seria risking our necks, a tradução literal seria arriscando nossos pescoços. Mas o que eu queria chamar a atenção é para a pronúncia do look at us. Percebe que o T está entre o A e o U? Então, se ele está entre duas vogais, a gente vai fazer esse sonzinho de R de Pedro, né? Look at us, look at us, look at us. E daí ele pergunta, né? For what exactly? For what seria meio que tentar justificar, tipo, pra quê? E o exactly seria exatamente. Perceba que o exactly termina com LY. Isso no inglês significa o nosso mente. Então, exact, exato ou exata, e exactly seria exatamente. Como nesses exemplos aqui, ó, dá uma olhada. Perfect, perfeito. Perfectly, perfeitamente. Vamos praticar a pronúncia do exactly? Então você vai falar como se fosse o exact, só que adicionar um ly no final. Exactly. For what exactly? Para que exatamente? Look at us. Out here risking our necks and for what exactly? For an idea that don't work no more. Vamos lá então, for an idea that don't work no more. Então, for an idea seria por uma ideia, né? A gente está aqui se matando por uma ideia. For an idea, tá? Perceba que a gente está usando an como artigo, porque a idea começa com o som de vogal. André, quando que eu uso a ou o an? Então, quando a sua próxima palavra começar com um som de vogal, a gente usa o an. Quando começar o som de consoante, a gente usa o a, tá? Como, por exemplo, a hospital, tá? Começa com o som de consoante hospital. Mas olha só, an honest man. An honest man começa com um som de vogal. Apesar de ter o H, o importante aqui, quem manda é o som, tá? A gente não tem o som de H. Apesar de ter o H escrito, não tem o som de H, né? Porque é honest e não honest man. E por conta desse an, a gente junta as duas palavras falando for an idea, tá? É como se fosse uma junção aqui, ó. Então, perceba a pronúncia, for an idea. Então, for an idea, that. Então, esse that é uma conjunção, funciona como se fosse o nosso que. Olha só o meu exemplo aqui, ó. I think that she's pretty. Então, eu acho que ela é bonita, ou ela é linda, tá? Então, perceba aqui na pronúncia dos dois, tá? Tem aqui, ó, I think, ó, o TH voltando aqui. Então, coloca a língua entre os dentes e assopra. I think, I think. Daí, a gente tem a pronúncia do that, que daí agora o TH não é só assoprar, mas é fazer aquele sonzinho de Z, tá bom? Por isso que aqui, na hora de pronunciar, eu coloquei o TF e o Z para fazer esse think that, tá? Mas só que quando a gente fala a frase completa, I think that she's pretty, eu quase que não pronuncio esse T final no that. Esse T no final eu acabo não falando, tá? Junta tudo, ó. I think that she's pretty. Então agora a gente tem um errinho aqui, né, de gramática. Na verdade, 2 erros que o Arthur Morgan comete. Ué, André, mas um personagem de um jogo tão caro comete erros de inglês assim? Pois é o personagem, né? O personagem é um cowboy, é um cara simples que acaba cometendo uns erros de inglês pra, né, fazer jus ali ao personagem que ele é. É muito comum também o nativo americano cometer erros de inglês, assim como nós, brasileiros, cometemos erros de português algumas vezes. Então não tem problema, mas eu vou te passar o certo e vou te passar o como que ele falou. Ele falou, for an idea that don't work no more. O don't não poderia ser usado aqui, o correto seria doesn't work, porque a idea é singular.
Então, for an idea that doesn't work. E também a gente não poderia utilizar o no more, porque a gente já tem o doesn't negativo na frase. No inglês, a gente não pode usar no more com doesn't, que daí forma o que eles chamam de double negative. Para você utilizar um negativo parecido com no more, seria o anymore. Então o correto, a frase correta final, ficaria an idea that doesn't work anymore. Mas André, e se eu quiser falar que nem um cowboy? Se eu quiser falar que nem o Arthur Morgan, e eu não tô nem aí pra erro, tô viajando lá nos Estados Unidos e eles vão me entender? Com certeza eles vão te entender. Não tem problema nessa questão. Mas agora eu gosto de passar o correto porque às vezes os meus alunos vão fazer um teste. Aí eu não posso passar a forma errada para os meus alunos, somente, sem mostrar o que é certo, porque daí às vezes no teste a pessoa vai lá e escreve num IELTS da vida, por exemplo, e daí acaba errando e perdendo ponto, tá? Então ele fala for an idea that don't work no more, só que o certo seria an idea that doesn't work anymore. Legal? For an idea that don't work no more. How you mean? You know just what I mean. Vamos prestar atenção na pergunta que o John faz ali pro Arthur depois de que ele fala isso, né? Ele pergunta, cara, o que você quer dizer? Como que ele falou? How you mean? Mas como que seria a forma certa de perguntar isso? Seria how do you mean? Ou então what do you mean? Mean no sentido de o que você quer dizer ou o que isso significa, né? Quando a pessoa fala alguma coisa pra você e você quer dizer, como assim? O que isso significa? Aí você pergunta, what do you mean? Perceba que ele não usou o auxiliar do. Olha só, na frase dele ele falou how you mean. De novo, é uma forma errada de falar, mas eles são cowboys, né? Então eles falam um pouquinho errado, mas não tem problema. Aqui a gente passa o errado e o certo, né? Então se você quiser falar da forma correta, seria what do you mean, né? What do you mean? Perceba que eu dou uma juntada no what do you. Então eu meio que faço um som de R ali, ó, no what do you mean? What do you mean? What do you mean? Quando a gente fala bem rápido, esse do, ele sai quase como se fosse um R nosso rolado, né? Aquele R de Pedro. Então, what do you mean? Então, isso significa o que você quer dizer. Lembrando que ele disse how you mean, mas dá pra você falar, o certo seria você falar what do you mean? E daí, o Arthur responde, you know just what I mean. Ou seja, você sabe muito bem, você sabe o que eu quero dizer. Perceba que quando eu vou falar o what I mean, eu dou uma juntada no what I. Esse T e I, na hora de falar, a gente junta ele também. Então fica what I. You know just what I mean. Esse T, por ele estar ali entre as duas vogais, ele tem esse sonzinho de R, né? What I mean. You know just what I mean. You know just what I mean. Que significa, você sabe o que eu quero dizer. Agora chegou a hora, claro, de vocês passarem no teste. Vamos fazer o teste de assistir a mesma cena com tudo que a gente já viu até o momento, só que sem legenda, sem tradução, sem nada, diretamente no inglês, para ver se vocês conseguem entender, tá? Então prestem muita atenção nessa cena, porque agora a gente vai colocar em prática tudo que vocês aprenderam. Então, começando agora, vamos assistir a cena. Soon, you gotta go. Go. Don't look back. I'll think about it. I've done a lot of thinking. Look at us. Out here risking our necks, and for what exactly? For an idea that don't work no more. How you mean? You know just what I mean. E aí, como é que foi? Ficou mais fácil? Com certeza ficou mais fácil. Agora se prepare para a parte 2 desse vídeo, porque vai vir mais coisa e daí no final ainda vai ter mais um teste.
Mas antes, só um recadinho. Pausa no vídeo só pra lembrar vocês que as inscrições pro meu curso English Quest, no qual a gente vai aprender inglês com videogame, música, seriado e muito mais, estão abertas. O link tá aqui na descrição se você tem interesse em se tornar o meu aluno. Ah, e não só isso, mas eu também tô dando agora de graça mesmo todas as atualizações pro meu curso e todos os novos módulos. Módulos, por exemplo, de Professional English, ou seja, vocês vão aprender um inglês profissional. Se vocês têm alguma entrevista, vão participar de alguma reunião, alguma viagem internacional, tudo isso vai estar lá no English Quest. Vamos voltar para a aula. I mean, you got a family. You need cash. You need to start building a life for yourself. You got a family. Olha só que legal. Aqui ele tá falando you got a family. Ou seja, aqui ele tá falando você tem uma família, tá? No lugar desse got a, que significa tem uma, né? Você pode utilizar o have a. Então você pode utilizar, por exemplo, you have a family. É a mesma coisa. O americano utiliza muito esse got no lugar do have, mas significa ter, né? Você tem, eu tenho, I got a family, etc. Olha só o meu exemplo aqui pra gente praticar um pouquinho a pronúncia. I got a car. Só que a gente junta esse got a e fica I got a car. Perceba que o T tá entre o O e o A, ou seja, a gente faz esse som de R roladinho, né? I got a car. Muitos alunos me perguntam qual que é a diferença do got a e desse gotta com dois T's, tudo junto, que a gente já acabou de ver. Um é essa junção, né, de got a, o artigo a, e o outro é got to, que seria eu tenho que, né? É diferente isso numa frase. Por quê? Porque esse tudo junto com dois T's sempre será seguido de um verbo. Que nem, por exemplo, nesse primeiro exemplo que eu tô colocando aqui, I gotta play this game. Então eu tenho que jogar esse jogo. E já o segundo, com o got a separadinho ali, o got mais o artigo, então ele sempre vai ser seguido de um substantivo, alguma coisa. Como, por exemplo, eu tenho uma namorada agora, que é o segundo exemplo. Ó. I got a girlfriend now. I got a girlfriend now. Então, essa é a diferença. Um é seguido pelo verbo, o outro por alguma coisa que você tenha, né? Um substantivo. I got a pet, I got a girlfriend, I got a car. You got a family. You need cash. You need to start building a life for yourself. Aqui ele fala you need cash. Cash, no inglês, é dinheiro. You need, você precisa. Então você precisa de dinheiro. Olha só o meu exemplo que eu estou utilizando aqui para a gente praticar um pouquinho mais da pronúncia também. Eu juntei o exemplo passado, que é utilizando o got. Perceba que agora eu não estou usando a, porque a gente não fala I got a cash. I got a cash. Não. Por quê? Porque como no português a gente não fala eu tenho um dinheiro. Dinheiro a gente não conta, né? Então, I got cash. Eu tenho dinheiro. I got cash. Perceba também que nesse got eu não forço o T. Eu quase não falo ele. Fica meio que... Então, a pronúncia fica I got cash. I got cash. Então, aqui na segunda parte ele fala you need to start building a life for yourself. Você precisa começar a construir uma vida para você. Ou para você mesmo, né? Porque esse for yourself seria como se fosse para você mesmo. Sempre quando você quiser dizer você precisa salvar dinheiro para você mesmo. Esse você mesmo é yourself. A frase ficaria assim, ó. You need to save money for yourself. Estão vendo? Agora, se você quiser dizer, por exemplo, para mim mesmo, então daí eu mudaria o you por I, yourself por myself. Aí ficaria I need to save money for myself. Eu preciso salvar dinheiro para mim mesmo. The family. You need cash. You need to start building a life for yourself. Me? I need a vacation. Olha só que massa. Aqui ele pergunta, né? Me? Well, I need a vacation. Ou seja, ele fala assim, eu? Bem, eu preciso de férias. Então, vacation no inglês seria férias.
Olha só esse exemplo aqui de pronúncia. I'm on vacation, tá? Então percebe que esse T-I-O-N tem esse sonzinho de SH nosso, né? Chão, vacation. Tá bom? E é isso aí. Infelizmente o que o cavalo falou eu não consegui entender. Vamos continuar o vídeo. Me? I need a vacation. And Dutch has all the money. And Dutch has all the money. E o Dutch tem todo o dinheiro, tá? Perceba nessa palavra aqui, ó, has, no sentido de tem. Ué, André, mas have não é tem? Por que você está usando has? A gente utiliza o has para falar de uma terceira pessoa no singular, principalmente quando a gente está utilizando o nome como Dutch, Mary, etc. Perceba os exemplos. John has a car. Eu não posso utilizar, por exemplo, John have a car, porque daí a minha conjugação verbal tá errada. Então eu tenho que utilizar sempre para terceira pessoa no singular é has. Olha só o próximo exemplo com uma mulher agora, né? Mary. Mary has dogs. Então a Mary tem cachorros. Vamos então praticar um pouquinho a pronúncia do has? Has. John has a car. Mary has dogs. Ok? Vamos continuar. And Dutch has all the money. You know something? Abigail thinks she might know where some of that money is. Quando ele fala you know something, ele tá dizendo como se fosse, ei, quer saber? Sabe quando você vai dar uma resposta para alguém e fala assim, cara, quer saber? Então, a gente utiliza esse you know something. Perceba que a pronúncia do something com o TH, tá? No TH aqui é língua entre os dentes e a soprada. Something. Something. Tá? Olha só aqui o meu exemplo, que é uma outra forma de dizer essa mesma frase de ei, quer saber? Que é assim, ó. Do you wanna know something? Então, ficaria quer saber de algo? Quer saber de alguma coisa? Você pode utilizar isso também quando você for perguntar, né, se a pessoa quer descobrir algo, que você, sei lá, tem um segredo, ou então tem uma informação para passar para a pessoa. Você fala assim, do you wanna know something? Ó, perceba só que eu tô pronunciando o wanna, que é a junção do want to. Então, do you wanna know something? Então, você quer saber de algo? Do you wanna know something? Vamos continuar. Abigail thinks she might know where some of that money is. Então, a Abigail acha que ela pode saber onde parte desse dinheiro está, onde algum desse dinheiro está. Vamos começar então com o might know aqui, ó. Talvez saiba. Isso é um verbo modal, tá? Que indica algo não certo assim. Então, normalmente a gente utiliza, né, nesse sentido de talvez eu saiba, talvez eu possa, talvez eu consiga. Então, ó, I might know this answer. Então, eu talvez saiba dessa resposta, tá? Então, a pronúncia dele é might, mas na frase a gente dá, de novo, uma comida aí nesse T. Então, vamos lá. I might know this answer. Olha, perceba a palavra answer, tá? Então, ali no final, ela meio que termina com esse answer. Cuidado, principalmente para vocês, gamers. Às vezes, no videogame, might é utilizado, principalmente, né, no videogame, might pode ser utilizado como força ou poder, principalmente em RPG, né? Olha só, dá uma olhada nesse exemplo aqui que eu coloquei por último, que é His might is impressive. His might is impressive. Então, a força dele é impressionante. Às vezes de um personagem ou algo do gênero. You know something? Abigail thinks she might know where some of that money is. Well, you tell her she better make sure. And then come talk to me. Aqui ele fala, well, you tell her she better make sure. Então, aqui ele fala, you tell her she better make sure. Então, o que significa o better make sure? Better make sure, ou o make sure, é ter certeza, se certificar de alguma coisa. E better make sure seria, é melhor ter certeza. Então, você fala para ela
que é melhor ter certeza. O que eu queria focar com vocês também é na pronúncia do better. Lembra? Quando o nosso som de T está entre duas vogais, a gente faz esse som de R, o R rolado de Pedro, né? Então fica assim, ó, better, better make sure, tá? Olha só esse exemplo aqui, ó, you better make sure this is correct. Então é melhor você se certificar que isso está correto. You better make sure this is correct. E na próxima frase ele fala and then come talk to me. Esse and then significa e então. Então ele fala, e então venha falar comigo. Então é melhor se certificar dessa informação, né, do dinheiro, e então venha falar comigo. And then come talk to me. Olha só esse exemplo aqui, ó. We ate something and then went home. Então nós comemos algo, we ate something, and then went home. E então fomos para casa. Perceba só a pronúncia desse TH do then é aquela com som de Z, não com som de S. O som de abelha, né? Then, and then. Quando eu falo esse and then, eu meio que junto esse and them. E eu meio que corto esse D. Então eu quase não pronuncio ele. Eu falo and then. Will you tell her she better make sure? And then come talk to me. Mesmo esquema agora, será que vocês estão preparados para o teste da parte 2? Eu vou tocar essa cena de novo, sem legenda, sem auxílio nenhum, apenas no inglês. E daí vocês vão ver o que vocês aprenderam até o momento, beleza? Preparados? Let's go! You got a family. You need cash. You need to start building a life for yourself. Me? I need a vacation. And Dutch has all the money. You know something? Abigail thinks she might know where some of that money is. Will you tell her she better make sure? And then come talk to me. Muito obrigado por terem ficado aqui até o final. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se aprenderam, deixa aqui nos comentários o que vocês aprenderam. Também não se esquece de ver ali na descrição desse vídeo o nosso curso English Quest para você aprender inglês com jogos, beleza? Se inscreve aqui para você receber as próximas aulas, hein? Porque esse canal vai postar mais aulas sobre videogame e inglês. Vejo vocês na próxima. Have a good one. See you!